Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de español. La lección de hoy, lección 138, nosotros vamos a hablar sobre la preposição a. Então, na aula de hoje, aula 138, nós vamos falar da preposição a. Na verdade, a gente vai iniciar a partir dessa aula e nas próximas duas, né? Então, são total 3 aulas. A gente vai fazer uma série falando sobre 3 preposições que são importantes, que são muito usadas. Preposição a gente vai falar hoje. Preposição de, preposição em, que equivale ao português o a, o de e o em. E os usos são praticamente iguais, mas tem umas particularidades, então é importante a gente dar uma olhada. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilha esse vídeo. E se você quiser me ajudar, se você quiser contribuir com o meu trabalho, eu vou deixar aqui meus dados da minha conta. Se você preferir Pix, se você preferir o PayPal, eu tenho tudo isso. Vocês podem contribuir com qualquer valor. Ah, Gabriel, só tenho 10 centavos aqui, tá ótimo. Né? De grão em grão a gente enche o papo. Se você puder, você contribui para que esse canal continue gratuito. As pessoas que não têm condição, querem aprender o idioma, mas não podem pagar um curso. Hoje vamos falar da preposição a, alguns usos, né, dessa preposição. É claro, a gente tem que ter em conta que o espanhol, ele evoluiu em diversos países diferentes, cada um com a sua própria cultura. Então, eles fizeram uso do idioma espanhol de maneiras diferentes. Então, provavelmente, pode ter algum país em que a preposição a se utilize de outra maneira, para outras coisas. Se você conhece algum desses casos, deixa no comentário, que ajuda a gente a agregar conteúdo. O que eu vou colocar aqui é retirado de um livro que se baseia muito no espanhol falado na Espanha. E por sua vez corrobora o espanhol que é falado no México. Não sei se eu já falei para vocês, o espanhol que eu aprendi é basicamente o espanhol do México, porque foi assistindo as coisas do México eu aprendi espanhol. Eu não fiz curso, eu não sou formado em letras, eu aprendi vendo Chaves em espanhol, vendo novela mexicana, eu aprendi, e claro, estudando sozinho. Também ninguém aprende idioma só vendo série e vendo filme. Mas vão existir diferenças culturais entre os países e às vezes diferenças culturais dentro de um país. Principalmente se o país tiver um tamanho um pouco grande, como o México, a Argentina, o Chile. Mesmo a Espanha, que é um país pequeno, dentro deles vão ter núcleos culturais que vão desenvolver o idioma de maneira diferente. Então isso tudo pode impactar o que eu vou falar hoje. Se você conhece algum caso que difere do que eu disser hoje, você me avisa no comentário que a gente pode acrescentar. Então vamos começar. Então, o primeiro uso da preposição a, ó, direção hacia um lugar. Direção para um lugar, a um lugar. Então, por exemplo, ele vai à la universidade. Ele vai à universidade. Esse a lá é preposição a, artigo lá. Então aqui, o uso da preposição a para dizer, bater essa ideia de direção. Muitas vezes acompanhado do verbo ir, né? Ir a algum lugar. Então é um uso bem clássico da preposição a, também usado em português, essa ideia de direção. Então, ele vai a la universidade, a la playa, a la escuela, al colegio, né? Direção para algum lugar. Outro uso para preposição a, tiempo, é tempo, mais especificamente para falar a hora. Então, a las dos, né? Às 2 horas da manhã ou da tarde. Al meio-dia, ao meio-dia. Então, falar a hora, preposição a, junto do artigo, para poder falar a hora. Bem parecido com o português, né? Às 2 horas. Então, se às tem a preposição a e o artigo no plural. Ao meio-dia, se ao tem a preposição a, o artigo o. Espanhol, mesma coisa. A las 2, a preposição a, artigo las. Al meio-dia, a preposição a, o artigo ele, que se juntam vira al. Outra forma para usar a preposição a para indicar maneira, modo, né? Maneira, modo, o jeito que alguma ação acontece. Por exemplo,
Ele escreve a máquina. Ou ele escreve a mano. Todas essas duas frases indicam a maneira com que ele escreve. Ele escreve a máquina, usando máquina de escrever, ou computador, enfim. Ele escreve a mano, usando a mão, né? Ele escreve a mão. A gente também faz isso em português, né? Fulano escreveu a mão. Então, preposição a aqui indicando a maneira, o jeito com que a ação ocorre. Então, o jeito com que essa ação de escrever acontece. Pode ser a máquina, a mão. Outro exemplo, com outra ação, ó. Ele va a pé, ele va a caballo. Então, ele vai a pé, ele vai a cavalo. Igual ao português, mesmo uso. Tá? E também indica o modo, a maneira com que ocorre essa ação de ir, essa ação de ele vai. Ele vai a pé, usando o pé, ou ele vai a cavalo, usando o cavalo. E outra maneira de usar a preposição a como complemento, e pode ser um complemento direto de persona ou complemento indireto. Quando é um complemento indireto, é mais fácil a gente enxergar, porque é o que acontece no nosso idioma também. Porque o complemento indireto implica ser um complemento ou um objeto que tem uma preposição. Então faz sentido a preposição a estar ali como uma forma de complemento indireto. Agora, quando é um complemento direto de persona, aí o negócio é um pouco mais complicado. Eu já falei sobre isso algumas vezes, mas é sempre bom falar de novo porque confunde mesmo. Em espanhol, todo objeto, ele sempre vai ser, quando ele estiver se referindo a uma pessoa, ele sempre vai começar com a preposição a, independente se o verbo pede preposição ou não. E é isso que confunde a gente. E, por exemplo, eu posso ter essa frase aqui, ó. Vimos la película, né? Nós vimos o filme, né? O filme. Verbo ver. Então, que a gente repare, o verbo ver é um verbo que não pede preposição. Quem vê, vê alguma coisa. Ele viu o filme. Agora, se eu falo que eu vi uma pessoa, aí a coisa fica diferente. Por exemplo, se eu falo ouvir a Fernanda Montenegro, por exemplo, eu falei em cima de filme, então eu vou chamar a atriz. A gente já vai dizer, vimos a Fernanda Montenegro. Agora a gente vê a alguém. Então o verbo ver, ele continua sendo um verbo transitivo direto, aquele verbo que não pede preposição. Quem vê, vê alguma coisa. Só que nesse caso, esse alguma coisa é uma pessoa. Em espanhol, quando o objeto for uma pessoa, eu obrigatoriamente uso a preposição a. Obrigatoriamente. E isso acontece também quando eu estou falando de animais domésticos, onde ocorre ali uma certa personificação do animal. Né? Você considera o seu animal doméstico como um membro da tua família. Então há ali uma humanificação, uma personificação daquele animal. Então esse fenômeno também vai acontecer. Então você pode falar, yo acaricio a mi gata. Por exemplo, o verbo acariciar, que é quem acaricia, acaricia alguma coisa. Então, não pede preposição, mas se eu falo de eu acaricio a mi gata, obrigatoriamente tenho que usar a preposição, porque agora eu estou falando de um animal doméstico, meu animal doméstico, e ali existe uma personificação naquele animal. Então, eu vou ser obrigado a usar a preposição a. Acaricio a mi gata. Quando você tem uma personificação, por exemplo, de uma instituição, ou de um prédio, de algum lugar, por exemplo, yo voy a llamar al banco. A llamar, nesse caso, é ligar, né? Então, eu vou ligar ao banco, né? Para o banco. Então, nesse caso, o banco é uma instituição, mas ele está personificado, porque eu vou ligar para as pessoas que trabalham no banco. Né? Ninguém liga para o banco, né? O banco não atende o telefone, ele é um prédio, ele não pode atender o telefone. Quem vai atender são as pessoas que trabalham no banco. Só que a gente ali faz uma personificação da palavra banco, como se o banco fosse uma pessoa e fosse atender o telefone, entendeu? Nesse caso, a gente também vai usar a preposição a.
se eu quiser, por exemplo, substituir esse objeto, esse complemento, por um pronome de complemento, aí eu vou ter duas situações. Ou eu considero esse verbo um verbo transitivo direto, e aí o objeto é um objeto direto, então eu uso uma preposição de objeto direto, nesse caso vai ser o lá, nosotros lá vimos, certo? Esse lá aqui se referindo a Fernanda Montenegro, nosotros lá vimos. Ou eu posso considerar que, independente do verbo ser um verbo transitivo direto, que não pede preposição, o complemento, ele é um complemento de pessoa, ele pede preposição, e nesse caso, como tem uma preposição, ele é um objeto indireto. Então eu vou usar o pronome de complemento indireto, que é o le. Ficaria nosotros le vimos. As duas maneiras estão corretas, as duas maneiras são aceitas, tá? Nosotros la vimos, a Fernanda Montenegro, nosotros le vimos, a Fernanda Montenegro. E quando for um complemento indireto, que também pode acontecer, por exemplo, dale el dinero a Pedro. Então, nós temos o verbo dar no imperativo, dá, imperativo de segunda pessoa, do singular, dá, tu, né? Dá. Dá o quê? O dinheiro, el dinero. Esse é um complemento direto, dá o dinheiro. Dá o dinheiro a quem? A Pedro. E esse é o complemento indireto. Então, nesse caso, eu tenho a preposição a aqui. Mesmo que seja uma pessoa, né, e ela já pediria a preposição a, como a gente acabou de ver, mesmo assim, é um complemento indireto. Então, de qualquer maneira, o a vai estar aqui. A preposição vai estar aqui porque é um complemento indireto. Então, dá alguma coisa a alguém. Então, dá el dinero a Pedro. Esse le aqui, ó, é bem interessante. Esse le aqui, já viu isso algumas vezes, mas é bom repetir. Esse le aqui, a gente já sabe, um pronome de complemento indireto, ele serve para substituir o complemento indireto. Só que, nesse caso, eu tenho aqui esse pronome, mas eu também tenho o complemento aqui na mesma frase. Então é uma coisa ambígua que acontece em espanhol. Essa ambiguidade, ela é permitida. Quando eu tenho complemento depois do verbo, eu posso colocar o pronome na mesma frase, fazendo essa redundância, onde eu tenho o complemento escrito, explícito, e o pronome que substitui o complemento também aqui na mesma frase. Não é redundante para o espanhol, porque se a gente pensar a cabeça do português, a gente vai achar que é redundante. Não, pronome na mesma frase do complemento. Seria como se a gente falasse em português: dá para ele o dinheiro a Pedro, sabe? A gente fizesse isso, botasse pronome junto com o complemento na mesma frase. Para a gente não faz sentido, mas no espanhol é permitido. Complemento de objeto indireto está aqui, junto com o próprio objeto indireto, que ele deveria estar substituindo, mas já estão na mesma frase. Isso é possível, isso é comum, isso acontece. Eu poderia não falar o le? Poderia. Dá el dinero a Pedro. Sem o menor problema. Só que é muito mais comum, inclusive, que eu repita, que eu tenha essa repetição do complemento indireto com o pronome de complemento indireto na mesma frase. Então essa foi a aula de hoje. Obrigado por assistir até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, dar o like, comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilhar esse vídeo com seus amigos e, se puder, me ajuda, contribui para o meu canal, como eu falei no início do vídeo. Então eu vou ficando por aqui, até a próxima aula, essa pronta.